tarde, alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Estamos hoje, terça-feira, ainda, né? Início da semana, graças a Deus. Mas já estamos, né, praticamente finalizando o mês de maio. Bom, nós falamos na aula passada sobre biodiversidade, não é isso? E hoje eu quero que vocês abram o livrinho de vocês na página 35, tá? Nós vimos, né, na aula passada, como eu comentei sobre biodiversidade, nós falamos sobre, né, as vidas, né, os seres vivos em gerais. E também que existem algumas, né, que estão em extinção, que estão desaparecendo do nosso meio. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, o solo do planeta Terra. E vamos descobrir que no solo também há vidas. Há uma biodiversidade no nosso solo, certo? Há vidas. Então aí, antes da gente começar a falar sobre esse tema, nós vamos ter uma atividadezinha, aliás, uma questãozinha aí para que a gente descubra, né, qual é a mensagem. Bom, então temos assim. Olha só, primeiro vamos observar a imagem, observem, né, com atenção e ouçam. Eu vou ler, fazer a leitura do enunciado da questão. Diz assim: esta imagem representa o interior do solo. Nela há uma mensagem escondida. Para decifrar o que ela diz, siga o pontilhado e descubra as pistas no nome de cada ser vivo da ilustração. Bom, então aí nós temos, né, letras que estão com cores diferentes. Estão observando aí na imagem? E tem um pontilhado que vai levando a sequência, né? Então, nós vamos pegar da primeira letra, né, seguindo o pontilhado até chegar na última letra. Bom, então nós temos o nome dos animais: caracol, fungos, centopeia, tatu-bola, formigas, toupeira, raízes vegetais, minhoca, escaravelhos ou besouros e bactérias. Então, observe aí com atenção, tá certo? Para que vocês possam estar descobrindo, né, cada pontilhado, observando as letras, palavrinhas de cada um, de cada nome de cada ser vivo que existe embaixo da terra. E, em seguida, descobrir qual é essa mensagem, tá certo? Entendido, então? Bom, então a gente pode ver, né, que existe uma letra que tem cores diferentes, que está de uma cor diferente. Mas é seguindo a ordem, a sequência do pontilhado, para que vocês descubram qual é a mensagem, tá bom? É uma frase pequena. Bom, então vamos lá para a página 36. Tem assim: a vida no solo. Bom, nós acabamos de descobrir sobre isso, né? A gente leu o nome de alguns animais que existem no nosso solo, tá? Que são vivos, faz parte da nossa biodiversidade, como a gente falou na aula passada. Acompanha aí a leitura. Tem assim: na atividade anterior, você viu que, além de plantas, existem outros seres vivos, né? Seres que vivem enterrados no solo. É o caso, por exemplo, das minhocas. Vocês sabiam, crianças, que as minhocas vivem embaixo do nosso solo? Pois é. Então, como diz aí na legenda, a minhoca é um dos seres que habitam o solo. Ou seja, a casa dela é debaixo do solo. Tá certo? Bom, é bastante, né? É importante que vocês possam observar, né, o bastante, para que vocês possam ter uma vivência, né? Essencialmente, quem mora aqui na zona urbana, né, na cidade, pensar que o solo é apenas o chão sobre o qual andam, né? Nós andamos, tá certo?
e onde são feitas construções, né? Onde constrói casas, arranha-céus, e que não há vida debaixo desse solo. Mas a gente se engana com isso. A gente está percebendo agora que há muitas vidas, não é? Tá bom? Então, vamos acompanhar aí a leitura. Dizemos que o solo é vivo, porque nele existem muitos seres vivos. Para você ter ideia, em apenas 1 grama de solo, estima-se que haja cerca de 10 milhões de bactérias. Eita, tá vendo? Bom, então no quadrinho aí do lado, tá dizendo o que são bactérias. Bom, são seres vivos tão pequenos que são vistos somente com o uso do microscópio, tá bom, criança? O microscópio é um aparelho que aumenta o tamanho das coisas, tá certo? Bom, as minhocas e outros pequenos seres que vivem no solo são importantes para os vegetais. Eles se alimentam dos restos de plantas e animais mortos e participam da formação do humus, que deixa o solo mais fértil. Além disso, ao cavar túneis no solo, a minhoca facilita a entrada de ar nele. Bom, então também logo no quadrinho, abaixo das bactérias, né, do significado da palavra bactéria, temos humus. Humus é o quê? É uma mistura, certo, de restos de seres vivos, solo e fezes de minhoca. Bom, então logo abaixo tem aí, pense e converse, né? Você sabia que quando chove as minhocas vêm até a superfície do solo? Bom, como você explica esse comportamento desses animais? Comente suas ideias com os colegas e o professor. Bom, a gente entende que as minhocas são seres vivos, nós sabemos, e que elas vivem embaixo das terras e que elas precisam respirar e, né, precisam do ar para isso. Então, como o seu corpo é um corpo que não aguenta temperaturas, altas temperaturas, o que acontece? Quando não está chovendo, ela fica escondidinha. Quando chove, o tempo está mais frio, ela aparece. E também nos solos há espaços internos, né, preenchidos por ar, por isso que ela fica muito tempo lá, o que possibilita que as minhocas respirem mesmo enterradas. Isso quando não está chovendo muito, porque quando chove, o solo encharca e os espaços internos, que eram ocupados pelo ar, são preenchidos com água, o que faz com que as minhocas precisem sair para respirar, certo? Então, por isso, né, como diz aqui, né, que elas saem dos seus buraquinhos lá do solo e vão para cima, tá? Porque elas vêm à procura do ar para respirar, já que o seu solo, a sua casa, agora está todo encharcado, não tem como mais ter espaço para o ar, tá? Então, vamos para a página 37. Bom, os componentes do solo. Bom, o solo, né, tem alguns componentes, né? Ou seja, aquilo que forma o solo. Então, ele diz o seguinte, que o solo é uma mistura de materiais inorgânicos e orgânicos. Quando a gente fala inorgânicos, são coisas que não são naturais. E orgânicos é aquilo que são naturais, né? Então, os materiais inorgânicos são pequenos pedaços de rochas na forma de grãos. A areia e a argila estão entre os principais grãos encontrados no solo. Eles têm tamanhos diferentes. Os maiores são de areia e os menores são de argila. Como nós temos aí as duas amostras, né? Uma amostra de argila e uma amostra de areia. O material orgânico é aquele originado, né, de seres vivos, como fezes, restos de animais mortos e partes de vegetais, ok? Compreendido, então, crianças?
Bom, então, o que a gente acabou de ver é que, só esclarecendo, né, que os derivados, no caso, os materiais, os componentes orgânicos, são derivados de seres vivos e os inorgânicos não, tá? Então, é importante que vocês percebam que no solo ocorre integração, né, dos componentes que formam os ambientes, tá certo? Que no caso, a parte orgânica e inorgânica se misturam. Já que entre os grãos existentes, né, existem água, ar e partes orgânicas que são referentes a seres vivos, em proporções diferentes. Tem locais que existe uma quantidade maior e tem outros que existe uma quantidade menor, né? De acordo com aquilo que é colocado, que é depositado lá naquele solo, tá certo? Bom, então, entre esses componentes, existem espaços, né, que são chamados poros, ocupados por ar e água, ok? Bom, então, agora que a gente finalizou aqui na página 37 a leitura, né, desta parte aqui dos componentes do solo, eu quero que vocês respondam. Temos aí duas atividades, né? A questão de número 1 e a questão de número 2. Na 1, diz o seguinte: qual é a importância desse ar para uma formiga? Bom, é a mesma situação da minhoca, tá certo? E a 2, qual a importância dessa água para uma árvore? Bom, é a mesma situação, tá bom? Que a gente já viu anteriormente. Fica como tarefa essa atividade da página 37. E numa próxima oportunidade, nós iremos fazer uma pequena pesquisa, tá bom? Sobre o solo, de como nós vamos fazer o humus. Finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos e façam as atividades, façam uma boa leitura. Até mais. Tchau, tchau.